Então, a Faculdade de Medicina de Botucatu, ela possui 55 anos de existência e ela pertence à Unesp, né, Universidade Estadual Paulista. Ela é a única faculdade de medicina da Universidade Estadual Paulista. Essa é a Faculdade de Medicina de Botucatu. Vários professores começaram a reumatologia há 45 anos em Botucatu, tá? Então, inicialmente, foi o Dr. Cury e o Dr. Pernambuco, desculpem, deixa eu voltar. Dr. Cury e o Dr. Pernambuco, que eram do serviço do servidor de São Paulo, e foram os primeiros professores de reumatologia lá. E, por questões de carga horária, acabaram indo para o consultório e saíram da faculdade. Mas eu não podia deixar de falar, porque eles foram os pioneiros no nosso serviço. Depois veio o Dr. Oswaldo Rocha, que fez reumatologia na USP, e a doutora Beatriz Freire, que fez reumatologia no servidor. Né? E aí ambos constituíram a disciplina de reumatologia e criaram a residência de reumatologia. Então, hoje, a equipe de reumatologia, ela é composta de 6 médicos, tá? Eu sou a chefe do serviço, o Fábio, já chefe da disciplina, o Fábio é chefe do serviço do Hospital das Clínicas, o Henrique Sampaio é o supervisor da residência, que está aqui também, os demais preceptores não puderam vir, e a gente conta ainda com os preceptores da reumatopediatria, o serviço da doutora Cláudia e das outras preceptoras de reumatopediatria. Não poderia deixar de mostrar meus residentes, que fazem parte da equipe, né, e que a gente tem um carinho muito grande por eles. E eu vou falar um pouquinho da residência. A nossa residência, ela tem 17 anos de existência, nós temos 2 vagas por ano, e o nosso residente, ele não só passa nos ambulatórios, como também ele faz enfermaria e pronto-socorro de reumatologia. Como nós somos um centro grande na região e referência, temos um hospital terciário, então os pacientes são internados pela reumatologia e o pronto-socorro ele tem livre demanda para abrir caso para a gente de reumatologia. Então, nosso residente que vê pronto-socorro e enfermaria. Além disso, o nosso residente ele passa no centro de infusão e ele aprende a fazer capilaroscopia, ultrassom articular e infiltração. Em relação aos ambulatórios, nós temos vários ambulatórios específicos, artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus, vasculites, conectivos e SAF, osteoartrite, partes moles, gestante, que a gente faz junto com o obstetra em pacientes gestantes que têm doenças reumatológicas, de reumatologia geral e de reumatopediatria. Esse é o hospital nosso, universitário, né? É um hospital que antigamente ele foi construído antes até de ser encampado pela universidade. Era um hospital para tuberculoso, né? Aqui atrás é toda a enfermaria de clínica médica, o pronto-socorro. E, além disso, tem uma outra parte que são os ambulatórios. Botucatu, não sei se alguém aqui conhece, é uma cidade bem pequena, tem 120 mil habitantes apenas. Mas como a gente tem um serviço terciário, a gente abrange uma população de 3 milhões de pessoas, tá? Que usufruem do nosso serviço. Então, vem pacientes do norte do Paraná, do sul de Minas, do Mato Grosso, e a gente acaba recebendo de colegas reumatologistas que estão ao redor do nosso serviço. Então, nós temos uma importância na nossa região. E é isso, eu queria só trazer um pouquinho para vocês, para que vocês pudessem ampliar o conhecimento da nossa área, que apesar de a gente estar no interior, a gente tem um serviço grande, a gente tem um serviço de ponta, nós conseguimos fazer uma reumatologia de ponta lá, e todos nós somos médicos, né? E temos bastante dedicação com os alunos, com os residentes, somos formadores de residentes, e é isso, eu espero que vocês hoje tenham uma noite de conhecimentos e que seja engrandecedor para todos nós. Muito obrigada. Então, se trata de um caso de um paciente de 46 anos, masculino, caminhoneiro, casado, procedente de Lençóis Paulista, que é uma cidade bem próxima a Botucatu, lá na região do interior. Ele chegou para a gente no pronto-socorro, na verdade, ele chegou no pronto-socorro municipal, do pronto-socorro da cidade, que eles têm livre acesso ao Unesp. Então, quando chega um caso assim, que eles acham que é um caso mais complexo e tal, é porta aberta, transferência direta para o HC da Unesp. Então, ele chegou lá no pronto-socorro da cidade com queixa de tosse com sangue.
Ele contava uma história de que em 2014 ele tinha apresentado um quadro de febre, mal-estar geral e lesões cutâneas que a gente interpretou como petequias e equimoses pelas descrições dele. Ele procurou atendimento na cidade dele, em Lençóis, foi visto que ele tinha uma plaquetopenia, foi feita uma hipótese de dengue hemorrágica e ele foi internado para tratamento, hidratação e chegou até a receber transfusão de plaquetas, pelo que ele contou para a gente. Ele recebeu alta para segmento na UBS da região dele e ele conta que ele sempre manteve plaquetopenia em todos os exames de controle, até que ele foi encaminhado para a realização numa biópsia de medula óssea em Bauru. E ele também não tinha o resultado dessa medula, mas ele contava para a gente que falaram para ele que era normal e mandaram ele de volta para acompanhar na atenção primária na cidade dele. Quando foi em setembro de 2017, ele começou com quadro de febre vespertina ocasional, sudorese, manchas pelo corpo, uma dispneia aos moderados esforços e tosse produtiva. Em outubro de 2017, ele evoluiu com hemoptise e isso motivou procura por atendimento. Então, ele chegou no pronto-socorro da cidade, em Botucatu, sem nenhuma outra queixa, era um paciente que não tinha nenhuma comorbidade prévia. Inicialmente, foram feitos esses exames laboratoriais no pronto-socorro da cidade. A gente pode ver que ele tinha uma anemia com HB de 9,43 e uma plaquetopenia de 7.480. Uma PCR discretamente aumentada com valor de 6,5, nosso valor de referência é 1. Esse foi a radiografia de tórax inicial dele, que foi feita no pronto-socorro da cidade. A gente vê que tem umas imagens hipotransparentes bilaterais, de predomínio em base. E por esse motivo ele acabou sendo transferido para o HC da Unesp para prosseguir a investigação. Quando chegou no HC da Unesp, ele chegou inicialmente para o pessoal da clínica, foram feitos logo os exames de provas de hemólise, e acabou vindo um cumbi direto positivo, a bilirrubina não tinha aumentado muito, o DHL aumentado de 909, o reticulócito de 4,66 e uma aptoglobina que inicialmente veio como material inadequado, mas que depois comprovou que era diminuída. E o pessoal prosseguiu a investigação com uma tomografia de tórax. Essa é a tomografia de tórax dele, está um pouquinho tremida, porque ele não conseguia manter a inspiração para fazer uma tomografia adequadamente. A gente vê que tem muita opacificação em vidro fosco, bilateral, peribroncovascular, que condiz com uma hemorragia alveolar. A gente prosseguiu a investigação, excluiu o processo infeccioso, infecções fúngicas, virais, tuberculose, realizou uma broncoscopia que veio como uma hemorragia alveolar. Não foi biopsiado porque o volume de sangramento era maciço e eles optaram por interromper logo o procedimento e não prosseguir com a biópsia para não colocar o paciente em risco. Foram feitos alguns exames de painel imunológico dele, veio com um FAN não reagente, os ANCAs negativos, complementos normais, e veio positivo, anticoagulante lúpico, uma anticardiolipina IgG de 120 e uma anti-beta-2 glicoproteína. A anticardiolipina IgM veio negativa. Então, a gente fez uma hipótese para ele de síndrome de Evans, mais hemorragia alveolar, mais anticorpos antifosfolípidos positivos, e interrogou se isso não seria um SAF primário sem manifestação trombótica até o momento. Inicialmente, então, a gente fez uma pulsoterapia com metilprednisolona 1 grama dia por 3 dias para ele, e iniciou em seguida a ciclofosfamida, na dose de 0,6 gramas por metro quadrado, uma infusão mensal e uma programação inicial de 6 infusões. E manteve ele inicialmente com uma prednisona 1 miligrama quilo dia, com desmame a cada pulso. E introduziu hidroxicloroquina e optou por não iniciar nem AS, nem anticoagulação, porque ele tinha tido um sangramento volumoso recente. Ele evoluiu com uma boa resposta clínica, sem novos episódios de hemorragia alveolar, sem eventos trombóticos. A gente, com 12 semanas, repetiu os anticorpos, manteve exatamente o mesmo padrão da dosagem inicial. A gente só não repetiu a anti-beta-2, mas eles mantiveram, inclusive, o mesmo valor da anticardiolipina IgG. A gente repetiu a tomografia próxima ao D3 da pulso da ciclofosfamida. A gente vê que já limpou bastante o pulmão, né? Toda aquela imagem de hemorragia alveolar já foi reabsorvida. Quando a gente chegou no D5 da pulso, ele estava com uma dose de prednisona de 30 miligramas. Ele chegou para a gente com edema assimétrico de membros inferiores. A gente encaminhou ele para a cirurgia vascular avaliar,
Foi feito um Doppler de membros inferiores e foi visto que ele tinha uma trombose extensa bilateral. A cirurgia vascular optou por internar para botar um filtro de veia cava. E eles, nesse momento, contraindicaram a anticoagulação, porque ele tinha um sangramento muito importante, com menos de 6 meses. Eles optaram por só introduzir o filtro de veia cava. A gente introduziu o AS nesse momento. Quando chegou o sexta infusão da ciclofosfamida, a gente acabou suspendendo porque ele estava com uma linfopenia importante e chegou para a gente com quadro de febre e tosse. A gente encaminhou para o pronto-socorro com uma hipótese de pneumonia de paciente imunossuprimido. E mesmo assim, a gente prosseguiu fazendo uma angiotomo de tórax, que veio um TEP e um segundo episódio de hemorragia alveolar. A gente acabou internando ele, iniciou a antibiótico-terapia, porque ele tinha um relato de febre junto. Depois de 72 horas da antibiótico-terapia, a gente iniciou uma nova indução com metilprednisolona 1 grama dia por 3 dias, fez o D6 da ciclofosfamida e aumentou a dose para 0,75 gramas por metro quadrado. Novamente voltou com a prednisona para 1 miligrama quilo dia e reprogramou o esquema da pulso, que a gente tinha programado para 6 meses, a gente estendeu para 12. E ele foi de alta depois de 10 dias. Essa é a tomografia de tórax dele na alta. Comparando com a anterior, a gente vê que já teve também uma reabsorção do sangramento. Depois de 5 dias dessa alta, ele foi internado novamente pela cirurgia vascular com uma progressão da TVP dos membros inferiores. Aí a gente optou por iniciar a anticoagulação, mesmo tendo sangramento há 15 dias atrás. E nessa época a gente sugeriu para a vascular, que é a vascular que faz os acompanhamentos desses INRs para a gente. A gente sugeriu que fosse mantido um INR próximo a 1,5, caso ele viesse a sangrar novamente, não ter tanta repercussão. E ele manteve-se internado aguardando ajuste de INR, quando no 12º dia de internação ele evoluiu com dispneia. A gente tomografou ele novamente tinha sangrado. Para nossa sorte, o INR dele estava numa faixa mais baixa, né, que a gente tinha deixado como alvo mais baixo. Então, nesse momento, diante da refratariedade à prednisona 1 miligrama quilo que ele estava usando nesse momento, já tinham sido feitos 6 pulsos de ciclofosfamida. A gente não poderia aumentar a dose da ciclofosfamida porque ele estava ficando bastante linfopênico. A gente optou por iniciar rituximab no esquema da artrite reumatoide, 1 grama no D1 e 1 grama no D15. E essa é a tomografia de tórax que ele foi de alta. Então, só uma evolução cronológica para a gente ter ideia, o paciente realmente alternou eventos de hemorragia alveolar com eventos trombóticos. E aqui a gente fez um paralelo dos eventos de hemorragia e de trombose com o nível de plaqueta dele. A gente pode ver que os eventos de hemorragia ocorreram não só quando ele estava com a plaqueta tão baixa, mas a gente vê eventos de hemorragia com plaqueta também em níveis um pouco maiores. Assim como os eventos de trombose também são dissociados de trombocitoses. Então, o desfecho que a gente tem até o momento. O paciente está há quase 6 meses sem novos eventos trombóticos e sem novos episódios de hemorragia alveolar, depois do uso do Ritux. A contagem atual de plaqueta deles é de 448 mil. A gente pode ver no slide anterior que o máximo que ele tinha chegado até então era 120. Ele mantém-se em anticoagulação. Quando ele completou 3 meses sem sangramento e sem novos episódios de hemorragia alveolar, a gente sugeriu para vascular um aumento do nível do INR para ficar entre 2 e 2,5. Atualmente, ele está com prednisona 10 miligramas e mantendo o uso de hidroxicloroquina. Esse era o caso que a gente trouxe para hoje. Quando o caso foi me mandado, eu procurei fazer uma visão geral, né? Então, na minha visão geral, primeira coisa, um paciente que tinha uma trombocitopenia. Então, ele começou em 2014 com uma trombocitopenia e a gente aprende que as possibilidades de trombocitopenia, ou uma redução da produção de plaquetas, ou uma distribuição anormal, ou um aumento de consumo. São as 3 possibilidades. Esse moço, então, ele começou em 2014, teve dengue, então teria alguma coisa que leva a um sangramento, ou pode causar uma plaquetopenia e sangramento. A gente sabe que, por ser uma infecção viral, poderia desencadear alguma outra alteração imunológica, mas
fazendo um retrospectivo e um prospectivo, ele era jovem, aparentemente não tinha nenhuma outra manifestação para a gente pensar em alguma coisa em alteração de produção medular. No exame físico não tinha esplenomegalia, não tinha nenhuma outra alteração, e por isso ficava com um diagnóstico de exclusão de uma plaquetopenia imunológica. Atualmente, a gente faz muito pouco mielograma em pacientes que têm plaquetopenias, né? Quando a gente pensa numa plaquetopenia imune, em situações especiais, tem uma organomegalia, tem um outro quadro clínico, febre, emagrecimento, daí tudo bem. Se não, a ideia sempre inicial é uma plaquetopenia imune. Dentre os consensos que a gente tem para a plaquetopenia imune, existe um consenso do ano 2010, que vale até hoje, onde a investigação da presença de anticorpos antifosfolípides é sempre importante, no sentido que pode modificar tratamento. Mesmo porque a gente sempre aprende que plaquetopenia imune sem anticorpos antifosfolípides, ela é mais hemorrágica, enquanto que a plaquetopenia que tem presença de anticorpos antifosfolípides, ela sangra pouco e teria uma maior tendência trombótica. Bem, frente a isso, o que a gente sabe? Existem relatos de 2008 que deve ser uma justificativa para aquele consenso, onde foi investigada a incidência de anticorpos antifosfolípides em pacientes considerados com trombocitopenia imune. E a gente pode ver que a descrição vai desde 25% até 75% desses pacientes considerados, então, PTI, trombocitopenia imune, que na verdade eles têm a presença de anticorpos antifosfolípides. E isso, muito importante, porque uma vez confirmado, já muda o diagnóstico. Ele não é uma plaquetopenia imune, ele é uma plaquetopenia associada à presença de anticorpos antifosfolípides, que foi bem descrita nesse consenso. Depois de Sapporo veio o consenso onde o Miakis é o primeiro autor, mostrando que se existe uma plaquetopenia inferior a 100 mil, nós excluímos outras doenças que podem causar plaquetopenia. O paciente não preenche os outros critérios para síndrome antifosfolípide, então uma plaquetopenia associada a anticorpos antifosfolípides. Por que inferior a 100 mil? Porque tem um trabalho de 2009 do Stasi, do Roberto Stasi, que era um hematologista de Roma, onde ele avaliou pacientes com plaquetopenia imune que tinham mais de 100 mil, menos de 150 mil plaquetas. E ele mostrou que esses pacientes, no acompanhamento de 10 anos, eles tinham uma evolução muito boa. Então, a partir desse trabalho do Stasi, a Sociedade Internacional sugere para nós hematologistas que nós façamos uma investigação maior sempre que nós tivermos, então, uma contagem abaixo de 100 mil. E existem trabalhos, por exemplo, esse do grupo de Miami, mostrando que haveria um perfil diferente desses anticorpos antifosfolípides se eu tenho um paciente com PTI ou um paciente com SAF, ou com plaquetopenia associada a anticorpos antifosfolípides, mostrando que a classe IgG predomina no anticorpo antifosfolípide, nos anticorpos anti-beta-2 glicoproteína. A gente tem IgG mais teria, né, que eu estava conversando com a Dani, é difícil essa classificação, mas mais IgG em anticardiolipina, contra antifosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina na plaquetopenia imune, enquanto que com a presença de anticorpos antifosfolípides, nós temos mais anticorpos classe IgM. De qualquer maneira, a gente sabe que na plaquetopenia imune existe uma maior frequência de eventos trombóticos. São pacientes que evoluem com mais tromboses do que pacientes que não têm plaquetopenia imune, né? E uma das justificativas, uma das explicações para esses eventos trombóticos seria a presença desses anticorpos antifosfolípides. A seguir, esse paciente, então, evoluiu
para uma síndrome de Evans, né? Então, classicamente, a gente sempre aprendia como hematologistas que anemia hemolítica mais plaquetopenia, ou anemia hemolítica que evolui para plaquetopenia, e mais recentemente, plaquetopenia que evolui para anemia hemolítica, síndrome de Evans. E existem poucos trabalhos procurando ver a presença desses anticorpos antifosfolípides na síndrome de Evans. Então, este trabalho da Blood mostra em 34 pacientes, 2 com anticorpo com síndrome antifosfolípide, que dá uma frequência, um número inferior a 10%. Então, é menos comum essa associação. Embora a gente saiba que Evans sempre tem um prognóstico pior do que a plaquetopenia imune. É uma coisa muito interessante, pelo menos quando eu estava mais no HC, pacientes que começavam com Evans, a anemia hemolítica desaparecia e eles continuavam só plaquetopênicos. Então, é interessante essa evolução do ponto de vista hematológico. Porém, do mesmo jeito que tem quadros hematológicos associados à síndrome ou aos anticorpos antifosfolípides, a gente tem o inverso, né? Então, manifestações hematológicas nos anticorpos na síndrome antifosfolípide. Então, o mais comum, plaquetopenia, que varia de 22% a 50%, depende do autor. Então, nessa revisão da Dani com a Michele, chega a 50%. Neutropenia muito frequente também. Anemia hemolítica menos frequente e, mais raramente, necrose de medula óssea e microangiopatia. De qualquer maneira, a gente sempre pensa assim, a gente acaba lendo o seguinte, que síndrome antifosfolípide é aquela teoria, né, ou aquela imaginação de você apresentar um elefante para uma pessoa que não enxerga. Ou ela tem alguma coisa nos olhos, aqui eles colocam como pessoas cegas. Então, se eu apresento um elefante para quem segura a tromba, ele vai falar que elefante parece uma cobra. Por outro lado, quem está segurando o rabo vai falar que parece um rato. Então, é isso que a gente tem na síndrome antifosfolípide. Várias manifestações diferentes, várias apresentações, e, para mim, uma coisa muito interessante é esse envolvimento de várias especialidades, né? Então, eu acho que isso só traz melhora de conhecimento para todo mundo. Com relação ao que a gente mais sabe, síndrome antifosfolípide, então, ela tem uma característica por eventos trombóticos, que podem ser arteriais ou venosos, e, eventualmente, trombose placentária ou inflamação placentária, levando a morbidade gestacional. Porém, síndrome antifosfolípide pode ter sangramento? Pode, né? Não é comum na síndrome antifosfolípide a gente ter manifestação hemorrágica. Mas nos pacientes que têm plaquetopenia grave ou que têm anticorpos antiprotrombina, que a gente identifica assim, de maneira fácil, fazendo um tempo de protrombina que fica muito prolongado, são pacientes que podem sangrar. Por outro lado, a gente aprende do ponto de vista hematológico que plaquetopenia só sangra se existe uma contagem plaquetária inferior a 30.000 ou, teoricamente, se a pessoa tem tanto anticorpo, mas tanto anticorpo, que envolve a plaqueta e não deixa a plaqueta ter a sua função pró-coagulante. Aquilo que antigamente, quando eu estava falando da doutora Terezinha Verrastro, ela falava assim, a atmosfera plaquetária está tendo algum problema. Isso a gente sabe que é pelo envolvimento desses anticorpos e a plaqueta não consegue funcionar. Quando a gente vai pensar, então, numa anticoagulação, que foi o caso desse paciente que a gente tinha conversado casualmente, quais são as contraindicações que a gente tem para tratamento anticoagulante? Então, existe essa revisão no UpToDate que eu vi ontem, hoje encontrei outra que é mais ou menos semelhante, mas a gente tem sangramento ativo ou clinicamente significante. Hemorragia. Então, sangrou. Depois de quanto tempo a gente pode voltar a dar anticoagulante? Existem trabalhos que mostram que sangramento gastrointestinal, que é uma coisa muito frequente, depois de 7, 14 dias a gente poderia dar um tratamento anticoagulante. Os autores frisam assim, veja, tudo isso que a gente está fazendo é baseado no uso da varfarina.
E a varfarina, ela demora para ter efeito, ela leva de 7 a 10 dias. Quer dizer, sangrou hoje, eu esperei 14 dias, depois de 10, já tem 3 semanas sem sangramento. Em SNC, que é considerado um outro sangramento muito grave, muito importante, quanto tempo após? Ninguém sabe. Tem autor que fala 7 dias, tem autor que chega a 30 semanas sem tratamento anticoagulante. Quando a gente conversa com os neuros, né, os neuros falam, olha, depois de 3 semanas, 2 semanas, a gente aceita a anticoagulação. Presença de diátese hemorrágica. Isso é uma questão assim, se eu tenho um doente que tem uma diátese hemorrágica, será que eu não posso corrigir essa diátese hemorrágica? E daí eu corrijo, ele fica normal e eu anticoagulo, que é o que a gente faz, por exemplo, no hemofílico, em quem tem uma doença de von Willebrand, que faz uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. A gente corrige a doença hemorrágica e, ao mesmo tempo, se faz uma profilaxia antitrombótica. Plaquetopenia. Então, plaquetopenia é quando contagem de plaquetas abaixo de 50 mil. Né? E eu vou mostrar depois o porquê que vem essa observação. Trauma grave, procedimento invasivo ou parto. Então, depois de um procedimento invasivo, depois de um parto, eu posso fazer... Bem, normalmente, quando a gente pega, por exemplo, o CHEST, o guideline do CHEST, ele fala, ó, espera 12, 24 horas, e daí você vai... começando, talvez com uma dose baixa, 40 miligramas de enoxaparina, 10 mil, 15 mil unidades de heparina clássica, e, se necessário, você vai aumentando. E depois de 72 horas, desde que o paciente tenha evoluído muito bem, até uma dose plena de anticoagulação é possível. Aqui, hemorragia intracraniana, eu falei, presença de tumor intracraniano ou medular, várias discussões, porque dependendo do tumor de células claras, renais, tumor de tireoide, então seriam mais hemorrágicos. Presença de uma anestesia axial, né? Remoção de catéter, mas a gente sempre vê no dia a dia que quem faz isso, depois de... Se é uma profilaxia, depois de 4 horas, 6 horas que tirou o catéter, a gente já volta a fazer profilaxia. E hipertensão arterial grave não controlada. Quando a gente tem um paciente com uma trombocitopenia, esse paciente tem que ser muito bem analisado. Né? Analisado em que sentido? Se eu posso dar ou se eu vou suspender e eu vou ver qual é o risco trombótico e qual é o risco hemorrágico do paciente. Aquele que prevalecer, o bom senso vai dizer o que a gente vai ter que fazer. A gente tem que sempre avaliar fatores de risco adicionais, tanto para a trombose quanto para a doença hemorrágica. Muito importante, redução da contagem plaquetária não é uma proteção para a trombose. A gente pode ter uma plaqueta hiperativa, que é o caso da... Eu lembro disso quando veio um trabalho em 1981 do Carreiras, da Argentina, mostrando que na SAF faltava prostaciclina de endotélio, faltando prostaciclina, a plaqueta está solta, não tem o seu inibidor, e daí vinha a trombose, principalmente de origem plaquetária. Então, não é uma proteção. E também tem isso aqui, né? Complicações trombóticas são mais graves do que as hemorrágicas. Dr. Maffei, que foi professor de vascular em Botucatu, ele sempre falava assim, trombose mata, sangramento trata. Né? Então, dá para a gente pensar nessas situações. Com relação à plaquetopenia e câncer, que é uma coisa muito frequente, né? 20% das tromboses acontecem no paciente oncológico. Então, a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, o que ela preconiza? A gente pode dar dose plena quando a plaqueta está acima de 50 mil. Abaixo de 50 mil, é melhor dar metade da dose e continuar o tratamento. Existem autores, como a doutora Agnes Lee, do Canadá, que trabalha muito com isso. Ela fala, olha, a trombose é aguda, o paciente está plaquetopênico, dê plaqueta e dê também o anticoagulante. E a gente suspenderia quando a contagem plaquetária está abaixo de 25 mil. Embora tenham trabalhos de Israel, onde com menos de 20 mil, trombose e câncer, eles mantiveram o tratamento anticoagulante sem problema.
No ano passado, no Congresso Americano de Hematologia, foi apresentado um trabalho onde pacientes com plaquetopenia imune, com menos de 50 mil plaquetas, que estavam em tratamento anticoagulante, 20% deles tiveram sangramento classificado como grau 2. Não era aquele sangramento leve, mas também não era nada mais importante. O que eles fizeram? Quando eles suspenderam, 27% desses pacientes tiveram trombose. Quer dizer, eles retrombosaram mesmo com plaquetas abaixo de 50 mil. Isso sugerindo que alguns pacientes com plaquetopenia imune, que talvez sejam pacientes com anticorpos antifosfolípides, não haveria tanto esse risco hemorrágico. Bem, vamos lá. Nesse caso, então, quando a gente conversou, a opção, o paciente tinha uma embolia, tinha filtro, tudo bem, o filtro protege de alguma coisa que possa embolizar, mas esse é um paciente que tem uma doença pró-coagulante sistêmica, né? É o tipo paciente oncológico. Então, como abordar, como tratar aquela trombose? Então, a ideia foi, vamos dar algo que funcione rápido, e do que funciona rápido, o mais clássico é a heparina. Os novos anticoagulantes não são ainda, pelo menos do ponto de vista hematológico, eu acho que até reumatológico, né? Esse trabalho da Blood, falando que o triplo positivo, que eu acho que era esse paciente, eles vão ter mais tromboses arteriais, né? Então a gente optou por uma heparina endovenosa. A velha heparina que a gente proscreveu e que tem voltado, né? Então, fazendo infusão contínua, uma dose, vou explicar por que seria uma dose baixa. Quando a gente faz essa heparina, então, como que a gente controla? Esse que é o problema. Então, o controle melhor seria fazer um anti-10 ativado. Mas quem tem anti-10 ativado para fazer assim, colho agora, daqui uma hora está pronto? Ninguém tem. Alguns hospitais em São Paulo têm. Então, do ponto de vista clássico, o controle é sempre pelo TTPA, mantendo-se uma relação de TTPA entre 1,5 e 2,5. O que a literatura fala? Isso vem de trabalhos em modelos animais, onde, mantendo-se esse TTPA entre 1,5 e 2,5, a gente preveniu novos eventos trombóticos. E esse 1,5 e 2,5 corresponderia a 0,3 unidades, de 0,3 a 0,6 unidades de heparina por ml. Só o que acontece? Quando a gente faz, então, do ponto de vista laboratorial, o nosso TTPA vai depender do reagente que nós estamos usando. Então, o que, por exemplo, os ingleses, que são super preocupados com padronizações, eles falam? Eles falam assim, você tem uma cefalina para o seu TTPA, então você vai pegar e vai colocar na sua amostra, você vai testar, deixando a heparina entre 0,3 e 0,7 e vai ver qual é o valor do TTPA. Esse TTPA R, a relação, deveria ficar entre 1,5 e 2,5. Quando você mudar o lote da cefalina, reteste, porque pode mudar tudo, de repente está muito mais alto ou muito mais baixo. E isso é uma coisa que é difícil de fazer. A gente fala, olha, eu vou fazer isso num laboratório grande, num hospital geral, num laboratório pequeno, um laboratório de um serviço de hematologia ou de vascular, é mais fácil, mas no dia a dia é muito difícil. E se preconiza, então, que depois de 2 checagens com valores adequados do TTPA, ou se a gente tiver sorte, do anti-10A, a gente pode fazer uma vez por dia. Por que a gente pensou, então, em dar numa dose baixa, né? Então, a dose baixa, se eu posso usar de 1,5 a 2,5, por que 1,5? Porque eu sei que eu estou tendo uma atividade anticoagulante. Isso daqui vem desde do CHEST, esse CHEST aqui de 2012, que foi um guideline, pegou essa foto, esse desenho, de um CHEST mais antigo, mostrando o quê? Que à medida que a gente vai aumentando a heparina, a dose da heparina, a excreção da heparina fica mais difícil. Enquanto que a gente tendo uma dose um pouquinho mais baixa, é uma excreção mais a nível celular. Então, seria mais fácil de ter uma depuração caso houvesse necessidade.
A outra coisa que foi opção, né, e quase para terminar, é que heparina, se eu dou uma enoxaparina, qualquer coisa subcutânea agora, o efeito vai continuar. Quando eu tenho uma heparina venosa, eu interrompi meia-vida da heparina de 1 hora, 2 horas, então eu sei que naquele período já está depurando. Ponto 2, né, que é o final. Eu posso reverter essa heparina, eu posso usar protamina. E quando eu estou dando heparina venosa, eu sei realmente quantas unidades teriam na circulação. Para cada miligrama de heparina, seriam 100 unidades. 1 miligrama de heparina inibe 100 unidades de heparina, que 100 unidades de heparina é 1 miligrama de heparina. Quando a gente vai ver na protamina, muitas vezes não vem em miligrama na ampola, vem em unidades. 1 miligrama de protamina são 100 unidades. Então é sempre 1 para 1. Então a gente poderia pensar assim como havia num chest mais antigo. Eu suspendo agora a heparina, eu vou calcular quantas unidades eu dei na última hora. Por exemplo, 1000. Da segunda hora, quanto sobrou? Metade, 500. Da terceira hora, metade da metade, 250. Da quarta hora, se eu quiser ser muito, né, então 250, 125. Eu somo tudo isso e isso vai dar quanto eu vou precisar usar de heparina, de protamina para reversão. Então, hoje, assim, embora o moderno, assim, é sempre o moderno, né? O moderno é melhor. Com isso, né, essa heparina venosa, ela pode ser trabalhosa. Eu tenho que fazer TTPA, eu vou ter que fazer infusão contínua, talvez eu tenha que ter uma bomba. Dependendo do hospital, onde que você faz a bomba? Por exemplo, no Sírio-Libanês, onde eu trabalho, né, onde eu vejo muitos pacientes, bomba só na UTI ou na semi-intensiva. Se eu quiser mandar para o quarto, não pode. Isso não é possível. Mas é uma medicação que é mais fácil da gente trabalhar. Então, por isso que foi a ideia nesse paciente. E, à medida que ele foi melhorando clinicamente, a gente poderia aumentar a dose até uma dose assim. Ele tem uma SAF muito trombogênico, eu posso deixar em 2,5, mas com aumentos progressivos para evitar manifestações hemorrágicas. Era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado. Bom, eu utilizei alguma bibliografia para fazer essa aula, né? Eu utilizei o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, utilizei o Hochberg, né, revisão do New England Journal of Medicine 2018, a Revista Brasileira, as Diretrizes de 2013, e para tratamento de hemorragia alveolar associada à SAF, a gente não tem estudos, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados. A gente tem mais série de casos, alguns relatos de casos que eu também utilizei para fazer revisão. Nessa aula que eu vou apresentar, eu vou me ater a alguns detalhes fisiopatológicos e vou me ater um pouco mais às manifestações não critério da SAF, principalmente de hemorragia alveolar, né, associada à capilarite, que foi o caso em questão. Então, vamos lá. Bom, a SAF, né, originalmente foi reportada por Hughes em 85 e 4 anos após, em 89, foi reconhecida como forma primária. É uma diátese trombótica autoimune que acomete vasos de diversos calibres e pode ter um início abrupto ou insidioso. Está entre as trombofilias mais frequentes, com uma prevalência de 40 a 50 mil casos a cada 100 mil pessoas. Acomete mais mulheres brancas, de jovens e de meia idade, ao contrário, por exemplo, do lúpus, onde as afrodescendentes são mais acometidas, e perfaz aí aproximadamente 10% dos casos de isquemia cerebral ou de TVP. Os critérios classificatórios, lembrar da diferença, que não são critérios diagnósticos, né, são critérios que servem para homogeneizar pacientes para trabalho clínico, né, para facilitar também a vida de clínicos não reumatologistas, para aumentar o índice de suspeição. Eles levam em conta obstruções arteriais venosas, vasos de todos os tipos e calibre, a presença de anticorpos antifosfolípide, anticardiolipina, IgG, IgM, a IgA nós vamos discutir que tem o seu papel duvidoso, ela entra mais na classificação do lúpus, anti-beta-2 glicoproteína 1, o anticoagulante lúpico, e também as morbidades obstétricas, que têm uma fisiopatologia própria, né? Muitas vezes não são só trombos, mas nós temos inflamação também no trofoblasto, distúrbio hormonal, como a diminuição do beta-HCG, que levando a abortamentos de repetição,
perdas fetais, parto prematuro, pré-eclâmpsia. E isso nós vamos discutir os critérios de Sapporo para não ficar muito prolongada. Sapporo revisado, né? A doença SAF, a etiologia, então é uma associação do HLA com anticorpos antifosfolípides, né? A forma primária mais relacionada com haplótipos DR4 e DRW53 do HLA. Muitas vezes nós vemos também mutações dos genes IRF, STAT4, fator 5 de Leiden e da protrombina, como o Dr. Elbio já adiantou. Muitas vezes o paciente tem deficiência de protrombina e ele sangra junto com SAF, levando àquela síndrome chamada de síndrome LA hipoprotrombinemia. Nós temos também um fato de que o sistema valina-leucina na beta-2-glicoproteína 1 é polimórfico. E esse polimorfismo pode levar a uma antigenicidade maior, uma facilidade de ligação com os antifosfolípides. Além disso, a assinatura do interferon tem sido estudada, sendo um possível alvo para o tratamento em formas responsivas. Para reforçar esse último dado, eu peguei aqui um trabalho, uma tese de doutorado da Michele Remião, orientada pela doutora Daniele Castro, né? Em que eles colocam? Primeiro que é um estudo que vai avaliar a assinatura do interferon tipo 1 em pacientes, não só que tem SAF primária, mas que também não tem anticorpos contra lúpus, como por exemplo o anti-DNA. Nesse estudo, foi visto que a prevalência de 49%, próximo à coorte de outros estudos prévios, que era de 46%, né? É o estudo que tem o maior N dessas coortes. Conforme esperado, né, a expressão do interferon tipo 1 no grupo controle foi comparável ao grupo saudável, não mostrando influência da varfarina ou da presença de tromboses prévias na assinatura desse interferon. E também, pela primeira vez na literatura, foi visto que essa superexpressão dos genes reguladoras pelo interferon tipo 1 está associada ao início mais precoce dos eventos na SAF, né? Mostrando que pode ter um papel coadjuvante para o desenvolvimento da SAF de maneira geral, né? E também uma coisa interessante é que não tem a ver com o decorrer e o controle da doença, mas sim com o prognóstico dela. Com relação aos anticorpos presentes na SAF e os cofatores, né? Os antifosfolípides perfazem uma família heterogênea. Podem ser detectados pela ELISA com cardiolipina ou pela pesquisa funcional de coagulação nos testes de anticoagulante lúpico. Lembrar que antifosfolípides de pacientes que estão infectados como HIV, sífilis, hepatite, faltou aqui a dengue também, ou após a exposição a drogas, eles reagem positivamente sem a presença do plasma, mas não tem um padrão patogênico, não conferindo um maior risco à trombose. Diferente de pacientes, por exemplo, com lúpus e antifosfolípides positivos, que precisam do plasma para reagir positivamente e tem, sim, uma maior associação com trombofilia. A beta-2-glicoproteína 1 é uma proteína presente no plasma, serve como cofator para as ligações de antifosfolípides na reação de anticardiolipina. Ela é presente no plasma humano normal, em concentrações constantes. Ela regula complemento e ela tem uma afinidade por superfícies negativamente carregadas, como é o caso dos fosfolípides aniônicos, de heparina e do DNA. A patogenia, basicamente, nós temos mecanismos acontecendo simultaneamente, resultando em inflamação, vasculopatia, coagulopatia e eventos placentários. Tudo começa com a liberação pelos linfócitos B de antifosfolípides, que eles vão se ligar na molécula de beta-2-glicoproteína 1, promovendo uma dimerização e ligação endotélio. Com essa ligação, nós temos expressões de moléculas de adesão, né, como visto aqui. Nós temos também diversos eventos acontecendo que são pró-coagulantes, e temos também tromboses e inflamação na placenta. De que forma que isso se dá? Com relação à inflamação, principalmente através do aumento da atividade do complemento, aumento da expressão de S-lectinas, aumento de fator tecidual, aumento de fator de crescimento endotelial vascular e a netose. Para quem não lembra do que é NET, são aquelas tramas extracelulares derivadas de neutrófilo, a rede extracelular derivada de neutrófilo. Também nós temos, promovendo vasculopatia e trombose, um aumento da expressão da glicoproteína 2B3A, uma diminuição da atividade inibitória da via do fator tecidual, uma diminuição da atividade da proteína C, uma diminuição da fibrinólise. E, com relação às patologias obstétricas, também está envolvido o aumento da atividade do complemento, uma diminuição da formação e da proliferação do sincício trofoblasto, né?
uma diminuição do HCG, que é o hormônio responsável pela manutenção do corpo lúteo durante a gravidez, e o aumento da apoptose dos trofoblastos. Além disso, os antifosfolípides eles se ligam ao Toll-like receptors na superfície de macrófagos. Com isso, a gente tem síntese de ativadores da coagulação e de resposta inflamatória. Entre eles o fator C residual, várias citocinas, o fator nuclear kappa e o TNF-alfa sendo interrogado, né? Qual que é a possibilidade? É que antifosfolípides se liguem a Toll-like receptors tipo 8 na superfície celular de macrófagos, promovendo essa secreção do TNF-alfa, que é um potente ativador endotelial. E o quadro clínico, qual que é? Se a gente tem uma diátese trombótica, que pode ocorrer em diversos sítios arteriais e ou venosos, e uma possibilidade de acometimento de qualquer calibre vascular, isso confere uma ampla possibilidade, um amplo espectro de manifestações clínicas. Dentre elas, o AVC e o TVP são as mais frequentes, e também, no caso da safra obstétrica, a trombose também é o evento mais frequente, trombose placentária. Mas nós temos manifestações também que não são manifestações critério, que são altamente prevalentes, como a trombocitopenia, o livedo reticulares, as valvulopatias, alguns tipos de nefrite, algumas pneumopatias. E lembrar que no caso de SAF secundária, a própria doença de base pode justificar esses achados, né? Das manifestações hematológicas, como o Dr. Elbio já adiantou bastante e se aprofundou bastante também, a anemia hemolítica autoimune, que normalmente ela é associada ao anticardiolipina IgM. Temos a plaquetopenia da SAF, que normalmente atinge níveis entre 20 mil e 100 mil, raramente níveis menores do que 20 mil. No nosso caso, chegou a 17 mil, mas isso não é o comum. E lembrar que os antifosfolípides se ligam a membranas das plaquetas, promovendo agregação e ou destruição das mesmas. Quando temos as duas associadas, a anemia hemolítica e a plaquetopenia, recebe o nome de síndrome de Evans. Das manifestações pulmonares, existem inúmeras. Nós vamos nos ater mais à hemorragia alveolar difusa, que foi o caso em questão. Para isso, eu levantei alguns artigos. Esse aqui, publicado no European Medical Journal 2017, ele é por uma equipe da Turquia, ele faz uma revisão exatamente das pneumopatias relacionadas à SAF. E também esse Case Report da Internal Medicine de 2015, também acaba, embora seja um Case Report, ele faz uma revisão interessante que nos traz alguns dados. Somando os dois artigos, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, que a hemorragia alveolar difusa e a capilarite pulmonar ela é muito rara, com uma SAF não associada ao lúpus, né? Nós temos injúria e inflamação em vasos septos pulmonares. Um dado legal é que a hemoptise ela é presente em apenas 33% dos casos, mesmo quando a hemorragia é severa, né? A apresentação mais comum desses pacientes é tosse, dispneia, febre ou dor pleurítica, né? Dependendo do processo inflamatório, da intensidade dessa inflamação, pode evoluir por uma síndrome de desconforto respiratório agudo e também pode ser a primeira manifestação de uma SAF primária. Com relação aos exames complementares, lembrar que a tomografia ela é mais específica do que o raio-x. Muitas vezes é necessário lançarmos a mão de broncoscopia ou lavado broncoalveolar, seja esse lavado seriado ou não. No caso do lavado seriado, é interessante ver a progressão da contagem de glóbulos vermelhos. Também nós conseguimos, muitas vezes, foi até o caso do nosso paciente, macrófago com hemosiderina, muitas vezes também localizamos neutrófilos. E pode haver a possibilidade de fazer biópsia, como no nosso caso, que não conseguimos fazer a biópsia. Quando é feita a biópsia, existem 3 grandes padrões. O primeiro é um padrão em que há infiltração de neutrófilos no septo alveolar, mais um edema intersticial, levando a necrose, perda da integridade dos capilares e hemorragia, que é a capilarite. A maioria dos autores consideram que a capilarite é mais rara do que os outros dois que eu vou falar agora, que seria apenas uma hemorragia branda e uma hemorragia alveolar com microtrombose, com ou sem capilarite. Dessa apenas hemorragia branda, até estava discutindo agora com o meu tio, com o Dr. Elbio, ele falou que até foi procurar agora e não encontrou, mas que ele se recorda também de uma forma de hemorragia que é por represamento, né? O paciente trombosa, vai retendo tanto sangue, vai represando tanto que ele escapa para o meio extracelular, para dentro do pulmão. A capilarite, então, quais são os 2 grandes fenômenos que explicam o porquê que essa capilarite acontece só nos pulmões? Primeiro, pelos capilares pequenos, que confeririam um maior contato entre neutrófilos e células endoteliais. E segundo, que o ambiente pulmonar seria um ambiente que daria uma preferência a um binding da beta-2-glicoproteína
tá, com os anticorpos antifosfolípides, né? Esses anticorpos antifosfolípides fariam upregulation nas moléculas de adesão endotelial, recrutariam neutrófilos, que migrariam para os septos alveolares, causando destruição e, consequentemente, hemorragia. E os exames complementares? Lembrar que, historicamente, começou com testes sorológicos para sífilis, principalmente pela presença de fosfatidilcolina. Mas são testes de baixa sensibilidade e especificidade para detecção de antifosfolípides. Não devem ser utilizados rotineiramente. Tá? O que nós utilizamos hoje em dia são a pesquisa dos anticorpos anticardiolipina, da anti-beta-2-glicoproteína 1 e do anticoagulante lúpico. Lembrar que das anticardiolipinas, nós consideramos IgG e IgM em níveis maiores do que 40, persistentes, por mais de 12 semanas, menos de 5 anos, e que a pesquisa dos anticorpos antifosfolípidos da classe IgA ainda não se tem uma certeza se tem associação com fenômenos trombóticos. Do anticoagulante lúpico, fazemos teste de triagem e confirmatório, inicialmente com TTPA e depois com DRVVT, que é do veneno de víbora de Russell. Já sabemos que existem outras víboras também, como a cobra taipan e outras que eu vou falar mais adiante, que têm aí o seu valor, principalmente para pacientes que usam anticoagulante, evitando os falsos positivos. Mas nós vamos citar isso mais para frente. As tromboses na SAF devem ser sempre documentadas, principalmente através de Doppler de membros inferiores, de ressonância, de ultrassom, tomo ou biópsia. Quando eu tenho lúpus, lembrar que a pesquisa de antifosfolípides faz parte dos critérios diagnósticos, inclusive a IgA. Quando eu tenho pacientes com outras doenças autoimunes e eles vêm com evento trombótico obstétrico suspeito, lembrar que pode ter uma associação com a SAF, de pesquisar. Ou, como o Dr. Elbio já adiantou também, pacientes que têm uma trombocitopenia frente a uma doença autoimune, lembrar que pode ser uma manifestação da SAF. E a mais clássica, né, pacientes jovens com trombose, que não achamos fatores de risco clássicos, faz parte da investigação diagnóstico diferencial. Muitas vezes, pedir os anticorpos antifosfolípides logo após um evento trombótico pode vir negativo. Isso não exclui o diagnóstico de SAF. A gente deve repetir esse exame 2 meses depois do evento ou quando estiver programando a suspensão da anticoagulação. A recomendação que nós temos é que se ambos os antifosfolípides são negativos e eu tenho uma forte suspeita, eu devo pedir a dosagem do anti-beta-2-glicoproteína 1, lembrando que, por que só nesses casos? Porque só 5% dos casos tem anti-beta-2-glicoproteína 1 positivo com os outros negativos. E é um exame de difícil acesso e de alto custo. Então, por uma questão farmacoeconômica, fica reservado a esses casos. Algumas observações finais, né? O anticoagulante lúpico parece ter maior associação com a presença de fenômenos trombóticos. A triplo positividade confere uma maior chance de eventos trombóticos. Muito se fala também sobre a SAF soronegativa, que é todo um quadro clínico sugestivo, porém com os anticorpos clássicos negativos. Aí fica a dúvida, será que seriam SAFs com outros autoanticorpos? Será que não é outra trombofilia que eu esqueci de pesquisar? Né? E com relação aos outros autoanticorpos, como a fosfatidilcerina, fosfatidiletonomina, anticorpos contra complexo de proteína fosfolípide, o anticorpo contra o domínio 1. Lembrar que a beta-2-glicoproteína tem 5 domínios e o domínio 1 é o mais específico. Seriam, então, esses anticorpos, eles iriam conferir informações adicionais aos tradicionais? Né? E como é que eu faço quando o paciente está tomando o anticoagulante e eu quero pesquisar SAF? Que essa é uma dúvida muito frequente. Para responder isso, eu peguei aqui esse artigo, publicado na International Journal of Laboratory Hematology, de 2013. Esse artigo, ele pegou pacientes utilizando dabigatran, rivaroxaban e enoxaparina. Com isso, eles chegaram à conclusão de que mesmo você fazendo teste de triagem para o LAC e os testes confirmatórios, você não consegue afastar os falsos positivos. Já esse outro estudo aqui, de 2018, publicado no Thrombose Research, avaliou pacientes em uso de dabigatran, rivaroxaban e apixaban. Né? Ele também chega às mesmas conclusões com algumas ressalvas. Ele acrescenta alguns dados. Deve sim ser pedido para aqueles pacientes que eu quero afastar o SAF como um exame de alto valor preditivo negativo. Tá? Aí ele pode ser pedido. Outra coisa interessante é que eu posso, por exemplo, se eu tiver a oportunidade, suspender esse anticoagulante e fazer a dosagem depois. E melhor ainda, se não tiver a chance de suspender, se eu tiver acesso, eu poderia fazer o teste confirmatório com veneno de víbora taipan,
Textarin ou Hecarim, ao invés de veneno de víbora de Russell, que esses sim evitam os falsos positivos. Como é que eu faço seguimento, né, desses pacientes? Primeiramente, anticoagulação. Cada um, vocês vão ver que cada paciente tem lá o seu alvo, isso é individualizado. A contagem de plaquetas. E não esquecer dos marcadores clássicos de risco trombótico, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, uso de estrógeno. Tudo isso a gente não pode esquecer. E para eu tratar o paciente, eu vou considerar a idade, vou considerar o perfil de antifosfolípides, os fatores de risco concomitantes para a trombose, como eu já falei, e associação com outras doenças autoimunes. Como profilaxia geral é controlar esses fatores de risco adicionais, temos que evitar as terapias hormonais com estrógeno, temos que intensificar a profilaxia pós-operatória, e se eu estiver utilizando corticoterapia, principalmente para as manifestações não critério, lembrar de utilizar os poupadores. E essa questão dos poupadores, nós vamos discursar um pouquinho mais, a questão do qual que eu vou usar. Ciclofosfamida, ciclosporina, rituximab, micofenolato, Ritux. Né? Então, vamos lá. O que acontece? As diretrizes de 2013 da Revista Brasileira de Reumatologia, assim como a revisão do New England em 2018 e o Livro da Sociedade, eles trazem uma série de situações clínicas, né, que juntos, na hora que você soma os três, você consegue chegar em mais de 12 situações clínicas diferentes. Eu, obviamente, por uma questão de tempo, eu não vou falar dessas 12, eu vou falar de algumas só que estão mais relacionadas ao caso clínico. Então, uma das diretrizes que é a mais fácil, pacientes com passado de trombose venosa e antifosfolípides. Pelas diretrizes brasileiras, a recomendação é anticoagulação por tempo indeterminado, inicialmente com heparina, depois com o inibidor da vitamina K, com antagonista da vitamina K, tendo um alvo de RNI entre 2 e 3. Quando eu falo de trombose arterial, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Pelas diretrizes brasileiras de 2013, a anticoagulação por tempo indeterminado, da mesma forma, começando com heparina, depois fazendo uma anticoagulação perene com varfarina. Agora, qual que é o alvo? Entre 2 e 3, se eu estiver usando o anticoagulante, antiagregante junto, ou maior que 3, se eu não estiver usando o antiagregante junto. Isso diretriz brasileira. O livro da SBR, ele acrescenta alguns detalhes. Quando o paciente ele é pós-infartado, os 6 meses após o infarto, você tem que ser um pouco mais intenso no tratamento. Além da dupla antiagregação, que faz parte do protocolo, você vai ficar com a varfarina alvo entre 2,5 e 3,5. Após 6 meses, esse alvo vai variar. Se o paciente estiver com AS, eu posso sim manter entre 2 e 3. E se ele estiver sem o AS, entre 2,5 e 3,5. O New England, a revisão de 2018, ele é idêntico da diretriz brasileira de 2013, mas ele coloca também um ponto que eu achei interessante. Que se eu tenho um AVC em idoso, com antifosfolípides em baixos títulos, né, a gente tem que ponderar várias coisas. Esse idoso tem a chance de queda, né, ele vai cair, bater a cabeça, ele não tem outros riscos de trombose, eu posso me dar o luxo de utilizar apenas o AS e não fazer mais nada. Além disso, né, e se falhar? Então, eu estou usando varfarina no alvo e ela falha. Eu tenho que atentar sempre para outros fatores de risco. Muitas vezes fala, falhou. Não é que falhou, ele continua fumando, ele é hipertenso, dislipidêmico, ele pode fazer outra trombose. Eu posso também visar um aumento no meu alvo do INR, principalmente lembrando que, principalmente para aqueles pacientes que estão com INR acima de 3, eles podem falsamente elevar esse INR pela própria presença dos antifosfolípides. Eu posso associar baixas doses de AS, eu posso introduzir hidroxicloroquina. O que está documentado para cloroquina é principalmente na falha, tá? Em alguns estudos na gravidez e nos pacientes que têm SAF associada a lúpus. Tá? Então, posso introduzir estatina, posso trocar para heparina de baixo peso molecular, por exemplo, e fazer combinações. E com relação aos anticoagulantes orais, a gente não tem evidência de que determine eficácia e segurança desses agentes nas populações com SAF. Inclusive, o último estudo publicado na Blood de 2018, que foi com rivaroxaban em pacientes com SAF triplo positiva, o que aconteceu? O estudo teve que ser interrompido, tá, pelo excesso de efeitos colaterais. Pacientes sangraram e trombosaram. Então, a rivaroxaban em pacientes triplo positivo piora o prognóstico. Outra coisa também, e a SAF catastrófica? O que eu posso utilizar além da anticoagulação? Tudo baseado em relatos de caso e experiência pessoal. A diretriz brasileira 2013 fala de associação com corticoide, plasmaférese e ou rituximab. A revisão do New England 2018 salienta a importância do tratamento precoce.
anticoagulação com glicocorticoides, com imunoglobulina IV, com plasmaférese, tudo isso para diminuir cascata de citocinas. Também cita o rituximab, que são alguns case reports, o ecolizumab com anti-C5, também baseado em alguns case reports, e nenhum estudo controlado foi feito, até pela raridade desse tipo de caso, né? E com relação à hemorragia alveolar, que era o nosso caso aqui. Essa aqui é uma revisão que eu encontrei, publicada no European Medical Journal em 2017, por uma turma da Turquia. Eles chegam a algumas conclusões, que azathioprina isolada, ciclofosfamida isolada ou metotrexato isolado reduzem níveis de antifosfolípides, mas não diminuem o risco de trombose, né? Já essa outra revisão aqui da Mayo Clinic, que é a maior série de casos até 2014, foi um follow-up aí de 15 anos, né? O que eles encontraram aqui? Tiveram 8 pacientes com ciclo e 9 com Ritux. 3 deles tiveram resposta com ciclo sem Ritux. 1 teve resposta com associação de ciclo mais Ritux. Lá embaixo, 2 tiveram resposta de Ritux sem micofenolato e 3 de resposta com Ritux com micofenolato. E, concordando com o estudo anterior, asa sozinho, micofenolato sozinho, plasmaférese sozinho, imunoglobulina sozinho, não tiveram resposta. Já esse outro case report aqui da Internal Medicine, né, ele também tem um perfil de resposta semelhante aos 2 anteriores, mas ele salienta um dado importante. É um estudo antigo do Girardi, de 2004, mas ele fala que a varfarina pode ter um efeito anti-inflamatório também, né? Então, ele pode diminuir a chance de o paciente fazer novos episódios de hemorragia alveolar e aumenta a sobrevida. Com relação ao rituximab, a revisão do New England, ela fala apenas do rituximab no uso da trombocitopenia, de anemia hemolítica, vasculite livedoide, nefropatia e SAF catastrófica. Ela esquece da hemorragia alveolar. Mas o que eu achei interessante dessa revisão é essa questão da orientação de você fazer o rituximab a cada 6 meses. E isso bate com um estudo piloto aberto chamado RITAPS Trial, que ele conseguiu ver o seguinte: ele acompanhou esses pacientes, dosou rituximab sérico, dosou CD19+, dosou RACA, que são os anticorpos antiquiméricos, para ver como é que é o perfil, como é que é o comportamento. E eles viram que a maioria dos pacientes normalizam todos os níveis após 6 meses. Tem uma minoria que continua sob ação, chegando até em 2 anos, mas é a minoria. A maioria em 6 meses já normalizou. E vocês vão ver que isso bate com alguns case reports que eu vou apresentar aqui, né? Então, aqui temos um caso de rituximab contínuo, só que isso aqui não é SOF primário, é uma SAF associada a lúpus, mas é interessante, porque olha só. Primeiro caso, até 2017, que foi reportado de lúpus com SAF que usou Ritux contínuo. Mas esse Ritux contínuo não foi a proposta inicial deles. Eles começaram fazendo uma vez por ano. E começou a recorrer ao longo de 2 anos. Então, eles passaram para 6 em 6 meses, até que chegaram em 4 meses. Quando eles chegaram nesse 4 em 4 meses, eles conseguiram 8 anos de controle de hemorragia alveolar difusa. Obviamente, associado ao micofenolato, batendo com as informações prévias, né? Mais hidroxicloroquina 200 e PRED 10. E a varfarina, eles utilizaram um alvo menor. Esse outro estudo aqui da Lupus 2012, mostrando que o rituximab induz resolução num paciente com SAF primária, né? Então, era um paciente que teve 15 episódios de hemorragia alveolar difusa em 18 meses. Usou diversos imunossupressores sem sucesso. 2 anos depois da apresentação inicial, ele começou um Ritux, e esse aqui entra naqueles casos de exceção, porque ele só fez um ataque e ficou em remissão por 2 anos. Né? Interessante, o anti-beta-2 glicoproteína IgG caiu em 6 meses e a anticardiolipina subiu. O que a gente tem de conclusão? Que hemorragia... primeiro que esses casos são raros, né, que a gente não pode esquecer das manifestações não trombóticas da SAF, que muitas vezes nós vamos nos deparar, muitas vezes não, né? Isso é raro, mas podemos nos deparar com pacientes que estão fazendo trombose e sangramento. Nós temos que lembrar que a hemorragia alveolar difusa, ela não é só o sangramento propriamente dito. A gente pode sim ter alveolite, ter inflamação, e nesse contexto a imunossupressão ganha importância, né? E basicamente acho que o que eu tinha para falar era isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Muito obrigado a todos. Vou aproveitar o Dr. Elber aqui, já que a gente tem outras oportunidades, né, para explorar um pouquinho, porque
Doutor Elber, eu acho assim que a gente, né, que vê aqueles casos de exceção, de universidade, e só caso difícil, né? Eu até, o Fábio, nessa última apresentação dele, do trabalho do rituximab com 15 hemorragias alveolares, né? A gente aprende na reumato que geralmente o paciente tem uma só hemorragia alveolar, né? E isso contextualiza a pergunta que eu ia fazer para ele, por isso que eu puxei isso. E assim, às vezes a gente é surpreendido, né, na universidade com aqueles casos que combinam coisas impossíveis, né? Esse caso que eles trouxeram, eu até prestei atenção que no começo, na abertura do caso, o TP dele era um pouquinho alargado, de 1,5, né? E é um caso com tanta trombose, com tanto sangramento, que aí fica a pergunta para o senhor, assim, em relação à questão das questões combinadas que a gente vê, né? Recentemente eu vi um paciente lá no HC que com seus 20 e poucos anos teve um diagnóstico de SAF e ele, numa briga com o irmão deu um soco nele, ele fez uma hemorragia alveolar e no fim era uma deficiência de fator 2 associado com SAF, né? Então, a minha pergunta, aí entra a questão do Fábio, né, essa apresentação do caso com 15 hemorragias alveolares, até que ponto não perderam naquela publicação do rituximab alguma deficiência combinada que até a gente imunossuprimindo, você faz um washout talvez de um inibidor a algum fator, né, da cascata. Então, queria que o senhor, contextualizasse isso para a gente. Quando que o reumatologista, óbvio, a gente tem uma formação, né, que isso, vendo com muita repetição, a gente acaba pensando logo de cara, mas como que o senhor, como hematologista, traz uns sinais de alerta para nós de pesquisar ou de pensar em fatores de, né, deficiências, essas deficiências combinadas com a síndrome, né? Obrigada. Dani, a admiração é mútua, obrigado. Veja só, TP isoladamente prolongado, a primeira coisa que a gente pensa não é nunca 2, é sempre pensar no fator 7. Né? Porque o 2, como está lá no final da cascata, ele deveria prolongar os 2. Dentro da universidade, talvez você pudesse dosar o fator 2. É uma coisa que dá para fazer fora, mas é demorado. E daí a gente vai pesquisar se tem inibidor. Porque, às vezes, assim, havia um conceito hematológico que para eu dizer que era lúpico, eu tinha que dosar o 8 normal, o 9 normal e o 11 normal. O que a gente pode ter, às vezes, é que o anticorpo presente no plasma vai atrapalhar a minha quantificação do fator 8, porque ele está lá e está deixando aquele 8 funcionar, ou 9, ou 11, o que for. Existe uma regra que a gente fala assim, tem inibidor ou não? Então, a gente faz o que a gente chama de diluições seriadas. Você dosa o fator 8 numa diluição de 1:4. Ele deu 10%, está baixo. Daí, na outra diluição, que eu fiz, então, 1:4, eu faço uma diluição 1:8. Se é uma deficiência realmente do fator, ele vai continuar 10. Quando tem inibidor, ele vai para 20 e poucos. Daí, à medida que você vai diluindo, como se escutava anteriormente, as curvas não são paralelas, elas vão abrindo. E quando você vê isso em laboratório, nunca vem uma quantificação do 8. Se fala assim, a partir de tanto de diluição, o 8 foi aumentando. Isso pode acontecer para o 8, para o 9, para o 11, e também poderia ser feito por 2, você pesquisar esse inibidor. Muitas vezes, não no 2, no 8 e no 9, você tem dificuldade de quantificar esses fatores por que a gente chama de método de coagulação. A gente ia precisar de um substrato cromogênico que é o melhor para quantificar 8 e 9. Mas a pergunta é, quem tem esses substratos? Né? Eu lembro de um paciente que eu vejo, ele sumiu, né? Junto com a professora Emília Sato, que tinha episódios de isquemia cerebral, TTPA super longo, então era um lúpico, mas o fator 8 lá de 8%, 10%, 9% também baixo, e daí vem assim, isso é fator baixo, é inibidor, vou ter coragem de dar anticoagulante ou não, então no fim ele está com anticoagulante. Ele é um moço que é jornalista, ele está sempre andando pela América Latina, então você fala assim, como é que eu vou controlar esse TP? E daí fica... Né? Então, se houver essa situação,
quantificar o 2. Né? Uma coisa que eu queria falar é assim, só para mencionar o que o Fábio falou. Se a gente pensar na cascata da coagulação, a cascata, quando começa na via clássica, que é lá 12, 11, cininogênio de alto peso, pré-calicreína, né? Que é a cascata clássica, via sistema de contato, daí eu ativei o 11, ativei o 9, ativei o 10 e lá para baixo. Esse teste eu estou vendo pelo TTPA clássico. Quando eu ponho o veneno da víbora de Russell, eu estou ativando direto 10. Então, eu estou vendo 2 mecanismos diversos. Então, eu posso ter só o TTPA prolongado, ou o veneno da víbora, ou os 2. Então, para a gente, tem que ser feito os 2 exames, TTPA e o veneno da víbora. Quando a gente usa um anti-10A, eu já estou bloqueando o 10. Então, é aí que entra isso é ou não é o anticoagulante. O que a gente pode fazer? Na prática, suspender 24 horas, tem gente que às vezes pede 48 horas, repetir o exame, e daí você tem a negatividade se for uma SAF. Agora, a pergunta que a gente sempre se faz como hemato, que é assim, adianta eu saber no início do tratamento, ou nos primeiros 3 meses, se é um antifosfolípide ou não, se é uma trombofilia ou não? O tratamento não vai mudar. Então, daria tempo para a gente esperar 3 meses, pelo menos mais de 1 mês e meio, que é onde teria o maior risco de retrombose numa suspensão, e fazer a pesquisa. Né? Então, como hemato, a gente nunca vê assim, preciso fazer logo o diagnóstico se é antifosfolípide ou não, porque... E daí vem uma outra coisa que a gente tem aprendido cada vez mais. Trombose, mesmo um fator, assim, importante que um fator desencadeante, né? Então, gestação, cirurgia, imobilização, vale a pena fazer pesquisa de trombofilia congênita? Não, porque mais de 50% dos pacientes vão dar negativo, e tem alguma coisa que não é conhecida. Então, hoje, se advoga muito em hematologia, trombosou, deixa os congênitos e só vai ver se tem alguma coisa adquirida, porque isso é que vai te orientar tratamento por longo tempo, eventualmente aumento do RNI ou da dose, posso usar ou não os novos anticoagulantes, isso daí. Então, a gente sempre aprende. Inibidor para 2, na verdade não é que faltou o 2, a gente está produzindo, mas tem um anticorpo que não está deixando fazer isso. Qual que seria um jeito também que a gente faz no laboratório? Fazer 50%. Você pega, ou meio a meio, né? Tá na mesma. Você pega um volume do plasma do paciente, um volume de plasma normal e repete o exame. Quando é falta de fator, corrige. Quando não é falta de fator, tem um inibidor, vai prolongar. Então, isso vai te orientar. Você fala assim, olha, fiz um 50% do TP, corrigiu, não deve ser. Não corrigiu, deve ser um inibidor. Mas eu acho, assim, dentro da universidade, embora eu não seja mais o responsável, o serviço de coagulação está sempre à disposição para dosar o fator, fazer alguma coisa mais sofisticada que a gente não consegue fazer fora. Bom, primeiro, claro, cumprimentar vocês pela estruturação do serviço. Eu tive muito contato com o Oswaldo, que foi acho que um dos que começou o serviço, mas eu tenho certeza que vocês e os mais jovens sempre melhoram muito, né? E parabéns. A apresentação também do caso foi muito boa, muito didática, a sua revisão, a sua apresentação, eu aprendi bastante. Estou aqui do lado da Dani, que vários slides ela estava lá, né? Então, até por contato eu fico aprendendo aqui com ela, mas eu queria só aproveitar o Dr. Elbio com relação a ainda existe, a esplenectomia ainda tem um papel na síndrome de Evans, depois do rituximab, depois, e especialmente nesses casos de antifosfolípide, mas sem trombose, só com plaquetopenia. Existe ainda... Qual o papel da esplenectomia hoje? A esplenectomia seria uma indicação para aqueles pacientes que têm menos de 30 mil plaquetas e, eventualmente, têm manifestações hemorrágicas. Né? Existe muita discussão. Então, saiu uma revisão recente falando assim, ainda vale a pena fazer esplenectomia? Né? Mesmo na plaquetopenia imune. Tem autor que fala assim, não faça e vá para o imunossupressor ou para um
estimulante de medula. É o Trombopag, Romiplostim. Porém, em abril, então a gente aprende assim, historicamente, eu sempre estudando PTI, em 1915, a PTI foi descrita como decorrente de falta de produção plaquetária. Em 1916, alguém fez uma primeira esplenectomia, foi resultado bom, maior destruição. Então, de lá para cá, o tratamento foi imunossuprimir, tirar o baço, e mais recentemente, não é só isso. Tem um anticorpo que inibia a sua plaqueta, vamos estimular. Em abril, foi liberada nos Estados Unidos uma medicação chamada fostamatinib, acho que se não me engano é esse nome. É uma medicação que é descrita assim, ela inibe a fagocitose esplênica. Então, seria utilizada em plaquetopenia imune, anemia hemolítica autoimune, glomerulopatias, assim. Então, a gente foi e a gente está voltando porque se descrevia antigamente. Então, será que a esplenectomia ainda vale? Muito autor fala que não, deixa a esplenectomia, você tem risco no intraoperatório, infecciosos depois, mas tem essa dúvida. Esplené ou um outro imunossupressor, ou passarmos para esses novos, que são caros, né? E a gente tem toda essa dificuldade para uso no dia a dia, principalmente na universidade. Alguém quer fazer mais algum comentário, perguntas? Bom, então, em nome da sociedade, eu queria agradecer ao grupo de Botucatu e ao doutor Elvio pelo participar. Colaborou muito, eu aprendi muito nessa... Aprendi também uma coisa que me incomodou, que eu preciso estudar mais sobre a anticoagulação, porque ela está ficando muito complicada, né? Mas, de qualquer forma, foi uma contribuição fantástica. Acho que a gente atingiu o objetivo. Vocês atingiram o objetivo que a gente sempre procura, que é a qualidade, a informação, a atualização, que é o mais importante, né? Mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas para o grupo de Botucatu.